Teologia da Reforma Protestante. Estamos fazendo a leitura do artigo Os Verdadeiros Cristãos Reformadores e vendo a história de Balthasar Rubemeier. Bom, agora eu vou ler o quarto parágrafo desse texto, que fala: depois do debate de Zurique, Rubemeier voltou a Aldshut para lançar um programa de reforma que abrangesse toda aquela região. Seu primeiro passo foi convidar todo o clero do distrito a participar de um debate. Para o debate proposto, ele preparou 18 artigos. Então, a que debate ele está se referindo aqui? Bom, o debate que o Rubemeier fez foi com um dos reformadores, né, Zwinglio, ok? Foi um debate com Zwinglio. E Zwinglio vai acabar até por usar a força contra Rubemeier. Mas ele fez um primeiro debate defendendo, né, que a igreja fizesse uma mudança mais detalhada em termos doutrinários, saindo definitivamente da Babilônia apocalíptica. Porque, na verdade, os reformadores mudaram praticamente nada. Eles só saíram, né, de um papa que estava em Roma para um outro papa que estava na Alemanha, que era Lutero, para um outro papa que estava em Genebra, que era Calvino, outra hora Zwinglio, né? E assim eles foram praticamente reproduzindo o que eles aprenderam na Babilônia apocalíptica. Aqueles que estão tentando fazer uma reforma mais detalhada, principalmente separar a igreja do Estado, que eram os anabatistas, eles serão perseguidos pelos reformadores e pelos católicos. Então vamos dar uma lida desse tema que Rubemeier propôs para debate em relação às mudanças que deveriam acontecer na igreja cristã. O primeiro ponto dos 18 artigos dizia: apenas a fé nos torna santos perante Deus. Ou seja, apenas a fé, nenhuma obra que você faça vai te tornar santo diante de Deus. Você tem que ter fé, a sua fé ela se manifesta você abandonando todas as coisas erradas, né? Número 2, essa fé é o reconhecimento da misericórdia de Deus, a qual ele nos mostrou ao oferecer seu Filho unigênito. Isso exclui todos os falsos cristãos, os quais não têm mais do que uma fé histórica em Deus. Tá bom? Então, essa fé é o reconhecimento da misericórdia, ou seja, a pessoa reconhece o seu pecado e reconhece a misericórdia de Deus que o livra desse pecado. O artigo número 3. Tal fé não pode permanecer passiva, mas tem que brotar em ações de graças a Deus e em todo tipo de obras de amor fraternal para com o gênero humano. Portanto, os atos religiosos banais, tais como as velas, os ramos de palmeiras e a água benta, serão rejeitados. Ou seja, qualquer coisa que você fizesse, né, vamos dizer, para demonstrar alguma humildade, como essas regras que a Igreja Católica criou, tudo isso deveria ser deixado de lado. O famoso Domingo de Ramos, né, e outros. Quarto artigo. As únicas boas obras são as que Deus ordenou e as únicas que são más são aquelas que nos proibiu. Portanto, desconsideremos a abstinência de peixe, de carne, os capuzes e as tonsuras. Né? Ou seja, tudo que a Igreja Católica colocou como uma vestimenta. Use essa vestimenta aqui, um capuz, para mostrar que você é uma pessoa humilde. Isso não mostrava humildade em nada. Eles poderiam até usar isso, né, se quisessem usar, mas não como doutrina, né, não como uma prática da igreja. Quinto artigo. A missa não é um sacrifício, mas uma recordação da morte de Cristo. Portanto, não é uma oferta nem para os mortos, nem para os vivos. Por conseguinte, caem por terras as missas semanais, as mensais e as anuais pelos mortos.
Então vocês vejam como a doutrina anabatista, ela se aproxima da doutrina das igrejas evangélicas hoje. Ela não se aproxima das igrejas reformadas nem católicas. Vamos lembrar que eu falei semana passada que as igrejas reformadas elas já assinaram um acordo voltando a ser católica, voltando a ser Babilônia apocalíptica, reconhecendo a igreja católica como igreja mãe, o que é uma grande mentira. A igreja católica não é igreja mãe. Ela foi fundada pelo imperador Constantino e sempre foi uma igreja estatal, só isso, uma instituição político-religiosa. Bom, e sobre a missa, por que ele afirma que não é um sacrifício? Porque a igreja católica pregava que, por exemplo, você não deveria nem beber o vinho, porque você estaria bebendo o sangue de Cristo, porque na hora que o sacerdote orava, o vinho era transformado em sangue real. Então, se você bebesse, você estaria bebendo o sangue de Cristo, né? É claro que isso não é verdade. Tudo que aparece na Bíblia aparece sempre como um símbolo. O vinho é um símbolo do sangue de Cristo, tá bom? E provavelmente eles proibiram aos membros, porque os membros falariam, olha, eu bebi, mas ia gosto de vinho, não tem sangue nenhum. E aí eles não conseguiam, né, provar que virou sangue de verdade. E o pão, né, o pão eles conseguiam, vamos dizer, dar às ovelhas, porque aí não sentiriam gosto de carne, né? Tá bom? Que era o que eles temiam. O 6º artigo. A morte do Senhor deve ser pregada no idioma do povo toda vez que se observar a recordação do seu sacrifício. Por conseguinte, todas as missas particulares devem cair juntas como uma pilha, né? Então, o que ocorre? As missas, os cultos, as pregações, elas eram feitas em latim, em um idioma que as pessoas normalmente não entendiam, porque era um idioma morto até para muitos, e a maioria das pessoas não estudava, vou estudar um idioma antigo para poder guardar o conhecimento desse idioma. Mas como a Igreja Católica acreditava que aquele era o idioma santo, né, e veja como isso entrega a Igreja Católica, mostrando que ela não tem nada a ver com a Bíblia. Porque se ela tivesse a ver com a Bíblia, ela diria que o hebraico é o idioma santo, ou que o grego é o idioma santo, ou até que o aramaico é o idioma santo. Mas dizer que o latim, o idioma, né, daquele império que era a Babilônia apocalíptica, tá bom? Porque ela pegou a religião de todos os povos do mundo, inclusive da Babilônia. Os romanos chamavam ela a deusa Babilônia, Semiramis. Os romanos chamavam ela de Diana dos Efésios. Então, o Império Romano era uma Babilônia de religião, porque juntava todas as religiões, inclusive da religião da Babilônia original. E depois organizou tudo isso na Igreja Católica. E esse idioma, a Igreja Católica passa a considerar então como um idioma sagrado. É sagrado para os romanos, para aquela quarta besta de Daniel capítulo 7. Separei aí o artigo 8º também, para a nossa leitura, que diz: assim como cada cristão crê por si mesmo e é batizado, cada indivíduo deve ser julgado por meio das Escrituras se lhe é ministrada corretamente a comida e a bebida, a ceia do Senhor, né, pelo seu pastor. Então, ele deve, cristão, por si mesmo, né, ou seja, ele dá testemunho, olha, eu reconheço que eu vivi errado até hoje, quero mudar de vida, tá bom? Então, ele fazia isso testemunhando a sua fé. Bom, testemunhando a sua fé, logo ele é batizado. Se ele crê por si mesmo e é batizado. Então, cada indivíduo deveria ser e julgar essa transformação por meio das Escrituras que lhe era ministrada. E depois, então, também ele participava da ceia do Senhor. Separei também o artigo 13º, que diz: os membros da igreja estão obrigados a apoiar com alimento e vestes adequadas aqueles que ensinam a palavra de Deus pura, clara e sinceramente,
Portanto, que caiam por terra os cortesãos, os pensionistas, os absenteístas, os repetidores de falsas lendas e os charlatões sonhadores, porque às vezes as pessoas tinham que inventar história para poder ganhar a oferta do povo para sobreviver. E o que eles estão dizendo é o seguinte: olha, os pastores devem ser sustentados pelas ovelhas, né? Ou seja, apoiar eles com alimento e vestes, tá bom? Também não com fazendas, como se fazem hoje, né? Tá bom? E o artigo 16º, prometer castidade com base na força do próprio homem é o mesmo que prometer poder de voar sobre o mar sem ter asas. Porque a Igreja Católica exigia castidade, né, principalmente dos seus pastores, okay? Dos seus sacerdotes, dos seus líderes. As igrejas cristãs nunca exigiram isso dos pastores, tá bom? E as igrejas anabatistas cristãs também não exigiam isso. Então, esses artigos, né, que nós lemos aqui, um total de 9 de todos aqueles artigos, separei 9 aí para vocês, para mostrar a diferença doutrinária que havia dos anabatistas para os reformadores. Se você for comprar um livro de uma igreja reformada, eles vão fazer o seguinte: eles vão isolar os anabatistas. Eles vão isolar os anabatistas por quê? Porque está provado na história que eles mataram os anabatistas, que eles perseguiam e matavam os anabatistas, né? Perseguiam, torturavam e matavam os anabatistas. Então, eles não querem essa imagem para todos os reformadores. Lutero, Zwinglio, Calvino, todos eles, infelizmente, seguiram essa conduta que não é cristã, né? Claro, o verdadeiro cristão, ele não persegue, o verdadeiro cristão, ele não mata. E os anabatistas, eles diziam: olha, o verdadeiro cristão não pega nem em arma para se defender. Então nós vamos ver aí a vida de alguns cristãos anabatistas, exatamente para mostrar para vocês um conhecimento mais profundo sobre a reforma, e não ficar iludido com essa história, né, que os reformadores contam, as igrejas reformadas contam hoje, como se eles fossem a igreja verdadeira. Nós deveríamos voltar a eles, e eles voltando à Babilônia apocalíptica. Isso não tem chance de ser verdade. Isso não tem chance de ser verdade.